Vai então. Dá para me ouvir? Dá. Dá. Bom, primeiro eu queria super agradecer, então, a doutora Silvia, por ter aceitado esse convite numa segunda-feira à noite, ainda gripada, Ah, de compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Acho que num assunto que para todo mundo ainda é um tabu, né? Paliativos já arrepia na pediatria, então, acho que mais ainda, acho que até por falta de conhecimento do que o paliativista pode fazer na pediatria. Então, super te agradeço por vir falar um pouquinho com a gente, né? E você que tem um background tão grande assim, trabalha em vários lugares, com paliativos e pediatria, então eu vou deixar para a palavra com você. tá joia. Obrigado, Veri. E eu vou só te falar uma coisa: eu nunca conseguiria fazer paliativo em idosos. Eu nunca conseguiria fazer em adultos. Não. A criança nunca está sozinha. A criança está sempre acompanhada de muito amor. E isso, ao contrário, no mundo dos adultos, às vezes eu acredito que não. O adulto paga o preço do que aprontou na vida. Sim. E às vezes a gente tem a solidão junto, né? Então, na pediatria, eu acho que é menos, acho que é por isso que eu tolero mais. E é interessante porque há uma diferença de fato entre a pediatria e o mundo dos adultos, em termos de paliativos propriamente dito. As patologias são diferentes. Eu vou compartilhar a tela, e aí, Felipe está aí, se eu não conseguir, né, meu amigo? Tela cheia. Vocês estão enxergando? Ainda não. E agora? Não. Não. Não, não estão. Pera lá, começou de novo. Vai dar tudo certo. Compartilhei. Agora vai. Agora sim, Agora apareceu. E agora tá aí? estamos vendo. Aí. Tá, perfeito. Então, gente, eu peço desculpas e bora lá. Bom, uma introduçãozinha aos cuidados paliativos pediátricos. Primeiro ano, primeira coisa, era necessário se reconhecer a necessidade dos cuidados paliativos. A década de 60, Dame Cicely Saunders, todo mundo conhece tão bem, né? Começou a falar de adultos, mas lançou as bases para a filosofia dos cuidados paliativos sensu lato. Na década de 70, começou a se perceber que crianças com doenças incuráveis também tinham necessidades únicas, que não estavam sendo atendidas pelos modelos tradicionais de assistência médica. E na década de 80 vem o conceito de hóspice infantil. Em 1982, a Ellen House, nos Estados Unidos, na Inglaterra, me perdoem, é fundada para crianças. E em 1987 é fundado um outro hóspice, que agora me foge o nome, que era voltado para os adolescentes. Lembrando que a faixa etária pediátrica, Douglas House, gente, era isso, em 1987, para os adolescentes. E é importante lembrar que a faixa etária pediátrica começa no recentemente nascido e vai até os 18 anos. Há alguns boatos na Organização Mundial de Saúde que gostaria de ampliar o conceito, a questão da pediatria para a ebiatria, pegando até o adulto jovem, porque acaba a formação do corpo, mas o cérebro ainda está em mudança. Bom, então em 67, o grande marco, Cicely Saunders. 82, a Ellen House. Em 1996, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o cuidado paliativo como um componente essencial dos sistemas de saúde. Em 2006, é criada a International Children's Palliative Care Network, ICPCN, uma missão de promover o desenvolvimento dos cuidados paliativos pediátricos em todo o mundo. E hoje a gente pode dizer que a ICPCN está aí lado a lado, cada vez se desenvolvendo mais em pró do desenvolvimento do cuidado paliativo pediátrico. E qual é o nosso futuro? Uma melhoria de acesso.
A gente precisa expandir o acesso dos cuidados paliativos pediátricos em todas as regiões do Brasil, obviamente em todas as regiões do mundo, mas falando do nosso país. A gente tem que ter uma qualidade de cuidados prestados, com equidade para todas as crianças que necessitam. Isso é um desafio, mas é um desafio que parece que a gente vai dar conta. Se a gente se esforçar para melhorar o acesso, qualidade e equidade, nós vamos ter um impacto positivo crescente na vida das crianças e famílias que enfrentam doenças graves. Me permitam fazer, já nesse momento, falar um pouco da política nacional. Por um outro lado, eles não acham que tem que ter equipes, preferencialmente uma equipe matricial, somente pediátrica. Eles acham que o pediatra tem que se agregar às equipes que são mistas. Eu discordo um pouco disso, porque vocês vão ver um pouquinho a demanda para cuidado paliativo pediátrico exclusivo. Bom, da mesma forma que os adultos, o cuidado paliativo está aí, olhando para o paciente, para a família, de uma forma empática, fazendo um trabalho em equipe, olhando o sofrimento e garantindo a qualidade de vida. Isso é bárbaro, né? Isso é muito legal porque faz sentido no ser médico. Mas, de fato, gente, a realidade é que não se espera que as crianças morram. Quando a gente se depara com notícia de que uma criança tem uma doença incurável, progressiva, natural que a criança, a família, os profissionais de saúde tenham medos, preocupações e dúvidas sobre o que vai acontecer. Isso é normal. Mas, de fato, a gente tem uma angústia vital sobre a dualidade da vida. A vida e a morte. A morte não é para acontecer na faixa etária pediátrica. A doença grave, não deveria acontecer. E quando acontece, se coloca em xeque muitas crenças, muitas dúvidas surgem, porque o adoecer cabe mais ao idoso, o adoecer grave, e não à criança. Crianças e adolescentes frente à morte podem perguntar: eu vou morrer? Você conhece alguém no céu? Mamãe, por que você chora? Eu estou ok. E as crianças fazem isso, elas são muito generosas. Estou preocupado com a mamãe e com o papai. Será que a minha irmãzinha vai se lembrar de mim? Eu não quero voltar para o hospital. E a gente fica super angustiado. O que a gente vai fazer? Como é que as famílias agem? Como é que você diz à criança ou às outras crianças que ele está morrendo? Como é que você fala para um adulto que a situação está complexa? Como é que se está em casa? Como é que sabe que o indivíduo morreu? Será que vai ter dor quando a morte chegar perto? Não come há dias. A gente deve fazer alguma coisa sobre isso? E se ele morrer em casa, devemos chamar a polícia? Obviamente que esse tipo de dúvida vai parecendo mais para o fim de vida do indivíduo, né? E a gente, profissional, como é que a gente sabe que o paciente está com dor? Como é que se lida com uma criança que está morrendo? O que se faz se os pais escolherem não falar ao seu filho que ele está doente, que ele está morrendo, não fala o diagnóstico? Como é que você fala com uma criança sobre a morte? Quando que a gente deve fazer a limitação de sangue, de antibiótico, de droga vasoativa, de diálise? Qual é o momento? E aí, gente, isso eu já falei, né? Estava repetido. E a distribuição global, de necessidade de cuidados paliativos. Esse texto é de 2013 e ele fala que a necessidade global variava de 23 a 25 crianças para cada 100 mil crianças. Mas a boa nova é que o paliativo pediátrico está aí. É uma modalidade de trabalho recente se comparado ao cuidado paliativo adulto, mas está tudo certo. A dor em pediatria começa a se falar de uma forma séria somente em 1986, e quando começou a falar no adulto já era na década de 50. Tudo na pediatria é mais demorado. Mas tudo bem, chega. Nós só temos um problema na pediatria, que não há como se fazer os estudos farmacológicos, e muita coisa a gente acaba adaptando dos adultos. E muitas dos nossas terapêuticas, fármacos, é off-label. A Organização Mundial de Saúde já define, e é igual a definição,
Mas a OMS vai te falar que o cuidado paliativo pediátrico pode ser fornecido concomitantemente a tratamento curativo que visa prolongar a vida como principal foco do cuidado. Os paliativos pediátricos são atingidos com uma combinação de terapias ativas e compassivas que visam confortar e apoiar a criança, tanto quanto a sua família e as outras pessoas significativas na sua vida. Segundo a OMS, então, o cuidado paliativo pediátrico presta cuidado ativo e total à criança no contexto do seu corpo, mente e alma, assim como oferece o suporte à família. Começa quando a doença é diagnosticada e continua mesmo que a criança receba ou não tratamento com finalidade curativa. Implica numa abordagem multidisciplinar, que inclui a família e a utilização de recursos de comunidade, e pode ser implementado mesmo quando o recurso é limitado. Isso é muito legal. Não precisa de dinheiro. A gente precisa de pessoas capacitadas, o que é o mais caro. Profissionais de saúde devem avaliar e aliviar sofrimento físico, psicológico e social da criança. E pode ser oferecido nas instituições de nível terciário, pode ser oferecido no nível primário, no centro de saúde, na assistência à família, nos EMADs, nos programas de saúde da família, etc. Não há problema. O cuidado paliativo pode ser fornecido para todo mundo, porque nada mais é do que o resgate da arte do cuidar. E como princípio, então, a gente vai ter uma atenção integral, olhando o tratamento da dor, sintomas desconfortáveis, apoio psicológico, social e espiritual, focando a qualidade de vida, com uma abordagem multidisciplinar. Isso é muito importante. A hierarquia dentro do cuidado paliativo não é vertical, ela é horizontal. Cada um tem o seu momento de, vamos dizer assim, de brilho. É multi, e cada um no seu devido momento. Isso é legal de trabalhar em equipe. Seja médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, capelão, qualquer outro profissional, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, todo mundo cabe, porque o que nós estamos propondo é o tratamento de dor, sintomas desconfortáveis, apoio psicológico, social e espiritual. E, obviamente, dando suporte à família, dando suporte emocional, social e prático, porque a gente reconhece a importância do ambiente familiar no bem-estar da criança. Obviamente, a comunicação efetiva, aberta e honesta entre a equipe, a criança e a família. Quando tem problema é porque a comunicação não ocorreu de uma forma adequada. As decisões são compartilhadas. A gente vê os valores da família, não os nossos. E a gente compartilha a decisão. Implica num cuidado contínuo em qualquer fase da doença. Implica também no suporte ao luto. Não somente depois da morte da criança, mas quando se perde aquela criança que estava muito bem. E qual é o desafio? Tem um impacto na nossa cultura do curar, do cuidar. Como é que se implementa a prática paliativa de fim de vida na pediatria? Como é que se educa o profissional de saúde? Qual é a prática de qualidade de vida? Há pesquisa nessa área? Nós temos barreiras pessoais, eu vivo lidando com barreiras pessoais no berçário, nas UTIs neonatais. E para o neonatologista entender que eu não estou falando, não é o seu valor como profissional, é o valor da família que tem que ser colocado. Ah, vocês querem matar? A gente não quer matar ninguém, não. A gente quer garantir que todos tenham o melhor cuidado possível, a melhor qualidade do cuidado. E às vezes a qualidade do cuidado não está na distanásia. Quais são as barreiras do sistema? Há uma compreensão? A diretoria entende o que se quer fazer? Se percebe o sistema? Cabe o paliativo? E qual é a barreira na qualidade de assistência? As pessoas estão capacitadas para isso? E a barreira técnica? E aí a gente está lidando diretamente com capacitação e disponibilidade de medicamentos e equipamentos sempre que necessário. Mas tem alguns fatos. Em 2009, a Maruzza Fondazione lançou algumas coisas que cabem muito bem falando da questão pediátrica. Então, um pouco de mortalidade, prevalência e realidade. Um fato.
Há um número crescente de crianças que podem se beneficiar de cuidados paliativos pediátricos. Gente, não é só paciente oncológico, neurológico, cardiopata. A quantidade de doenças raras que estão sendo descobertas e que vai implicar num comprometimento neurológico, cardiológico, pneumológico, pneumonia, qualquer coisa, é crescente. E os paliativos pediátricos se tornam um problema emergente na nossa sociedade, que não tem solução adequada. E lembrando que os paliativos pediátricos assumem um caráter único e específico. Precisa de aptidão específica, organizações e recursos distintos dos necessários para a população adulta. Não é só aquela história que um adulto leva uma ampola e a pediatria leva meia ampola. Não é. A gente adora miligrama por quilo por dose, micrograma por quilo por dose. E se vocês pensarem bem, se a pediatria está começando naquele recentemente nascido, aquele recém-nascido que acabou de vir ao mundo, indo até aos 18 anos, olha só a diferença em desenvolvimento neuropsicomotor, diferença da compreensão, a cognição e etc., que pode estar aparecendo. E só para lembrar, consultando o site, o DataSUS, para dar um dado para vocês. E esse é o dado de mortalidade no estado de São Paulo, no período de 2019 a 2013. Morreram no total 48 mil crianças. Ó, vamos lá, cardiológicos. Afecções originadas no período perinatal, 16 mil crianças. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas, 8 mil crianças. Hemorragias, 2.272. Transtornos neurológicos, 2.207. Vocês viram que a oncologia é o terceiro lugar? Incrível, né? O impacto da morte de uma criança é muito importante. Mas se você pensar do ponto de vista, se for somar 2, 4, vai por volta de 28 mil crianças precisaram de cuidados paliativos especializados. Esse é um número muito por baixo. 28 mil quer dizer que, multiplicado por 3, vamos chegar a por volta de 75 mil crianças no estado de São Paulo necessitaram de cuidados paliativos. Paliativos associados e paliativos especializados. 1/3 é paliativo especializado, aquele que está morrendo naquele ano. A mortalidade, segundo a Marutza, né? Pelo menos uma criança em cada 10 mil morre a cada ano vítima de uma doença que limita a vida. Muitos morrem no primeiro ano de vida. E as condições de saúde são múltiplas e frequentemente raras. A oncologia torna-se, a partir do 5º ano de vida, o primeiro lugar de morte na pediatria, excluindo-se traumas e envenenamentos. De prevalência, pelo menos 10 em cada 10 mil crianças entre 0 e 19 anos tem uma doença potencialmente fatal ou limitante de vida, e menos de 1/3 sofre de uma doença oncológica. E olhando, fazendo algumas contas com o DataSUS, pelo menos 28 em cada 10 mil crianças com idade de 0 a 19 anos morrem de uma condição ameaçadora ou limitante de vida. Menos de 1/3 sofre de uma doença oncológica. De fato, 103 crianças em cada 104 mil crianças precisam de cuidados paliativos. Em cada 10 mil, no estado de São Paulo, se eu não me engano, são 2 milhões de crianças. É só a gente fazer as contas, que eu não fiz, tá? E menos de 1/3 sofre de uma doença oncológica. Numa população de 250 mil pessoas, onde tem cerca de 50 mil crianças, em um ano, 8 podem morrer por conta de uma doença ameaçadora de vida, 3 doenças oncológicas, 5 por outras condições. 60 a 80 vão sofrer de uma doença limitante de vida. E de 30 a 40 vão necessitar de cuidados paliativos especializados. Então, aproximadamente
No estado de São Paulo, 30% morrem, 28 a cada 10 mil. 70% necessitam de atendimento paliativo associado ou especializado. 123 pacientes a cada 10 mil. Eu falei que era 104, não, eu errei a conta. 123 pacientes a cada 10 mil têm indicação de cuidados paliativos pediátricos. A gente precisa trabalhar mais um pouco, porque nós não temos um dado brasileiro. E isso daí a gente acredita que deve ser disponibilizado, publicado. Bom, mas nós temos uma particularidade da criança, né? A criança muda dramaticamente com o crescimento, eu já falei isso. Isso influencia todos os aspectos do cuidado. A bebê quer colo, o bebê quer chupeta. Obviamente, isso não cabe para um adolescente. A avaliação dos sintomas pode ser prejudicada, principalmente nas crianças que não falam, ou crianças com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Pacientes com crianças que doenças que ameaçam a vida precisam de cuidados mais intensivos que os adultos. Um cuidado mais intensivo, talvez um pouco mais precoce, e isso costuma resolver de uma forma positiva para a criança. Mas algumas questões estão envolvidas, gente. Uma população pequena e heterogênea de doentes, muitas patologias, disponibilidade limitada de tratamentos farmacológicos específicos para as crianças. Fator de desenvolvimento. Pais envolvidos na prestação do cuidado. Eles são os principais cuidadores e responsáveis pela tomada de decisão. O que acontece quando tem uma criança doente dentro de casa? Um dos genitores vai se dedicar a ela, o outro vai ter que trabalhar. Precisa se cuidar. E como é que se faz? E os irmãos? A gente tem algumas questões envolvidas, a escassez dos profissionais com aptidões específicas. E se falar de criança, tem grande envolvimento emocional. É difícil lidar com a nossa tristeza, com a perda e com o luto. É difícil identificar os conflitos éticos, morais e jurídicos. E o grande impacto social. E é interessante que cada vez que tem conflito da família com a equipe, chama o paliativo, né? Deve ser parecido nos adultos. Impressionante. O impacto social na morte de uma criança, né? Bom, a criança tem uma maior variabilidade de resposta às intervenções que os adultos. E, de fato, os clínicos sabem muito pouco sobre algumas anomalias congênitas graves. E isso acaba tendo uma grande repercussão no momento da transição. A gente precisa transicionar o paciente de 18 anos para uma clínica de adulto. E como é que o adulto vai se resolver com um cara que pesa 20 quilos? Como é que se resolve em termos de dose, em termos de sangue, etc. Só que essa trajetória precisa ser vista cada vez mais de perto. Antigamente as crianças morriam, hoje elas não morrem mais. Não é? Nós mandamos, como eu estava comentando o Cipro hoje lá no IPER, para o ambulatório de adultos, uma hidroanencefalia de 18 anos, que foi limitada, já está limitada há muito tempo, e a criança está lá firme e forte, obesa, diga-se de passagem. Vai para os clínicos. Como é que eles vão fazer? Lidar com a depressão de uma mãe, etc, etc. Paciência, né? A evolução da doença de uma criança pode ser prolongada, variável e imprevisível. E a gente tem um pai, uma mãe, ou um procurador, um representante legal, representando os interesses da criança. Sempre a criança tem alguém que fala por ela, o que é uma sorte. Porque o adulto pode não ter. A criança, se a gente precisa, a gente fala com o conselho tutelar e com a vara de infância. Já o adulto é um pouco mais difícil, porque a criança tem o estatuto da criança e do adolescente. E quais são as nossas tarefas? Alívio, dor e sintomas. A gente afirma a vida, encara a morte como um processo natural. Não se antecipa nem se prolonga a morte. A gente não faz distanase. A gente integra os aspectos psíquicos e espirituais da abordagem do paciente. E junto ao paliativo se disponibiliza uma rede de suporte que permite ao paciente, ao doente e sua família que se viva tão alegremente quanto possível até a morte.
Se disponibiliza uma rede de suporte que facilita a adaptação da família à situação de doença, ajudando a lidar com o sofrimento e o próprio luto. Então, como tarefa, a gente preconiza o trabalho em equipe, para dar respostas a todas as necessidades dos doentes, famílias e até mesmo apoio para o luto. Otimiza a qualidade de vida dos doentes e pode ainda influenciar positivamente o curso da doença. Se aplica desde o início da doença, conjuntamente com outras terapias que visam prolongar a vida, como químio, rádio, imunobiológico, imunoglobulina, seja lá que for. Inclui a investigação clínica necessária para melhor entender e abordar situações clínicas complexas. Gente, mas Silvia, vocês atendem todas essas crianças? Não. A gente já começa a atender com não paliativo associado e especializado. Porque o neonatologista, o oncologista, o pediatra tem que saber cuidar. O básico. Mas ele tem que saber cuidar e identificar que o tipo de cuidado deste indivíduo é um pouco diferente, que ele tem que ampliar o seu olhar. Não é só olhar a patologia, a doença do indivíduo, é olhar a frequência na escola, é olhar para aquela família, é olhar até para o benefício, se for necessário. É conseguir ter um olhar global. Mas isso a gente aprende na pediatria. Isso faz parte da nossa formação. E foi feito em 2020 esse projeto, o IMPACT, que era para revisar a indicação, panorama e necessidades globais dos paliativos pediátricos, e vendo todas as suas áreas de aplicação. Lembrando que o paliativo pediátrico é um direito humano das crianças com doenças limitantes à vida, e não se restringe aos cuidados de fim de vida, e devem ser introduzidos no momento do diagnóstico. Deve ser oferecido nos níveis distintos, isso implica em capacitação do pessoal, né? Deve ser feita a avaliação global das necessidades específicas da criança e sua família. Leva-se em consideração as necessidades clínicas, psíquicas, sociais, organizacionais, educacionais, espirituais, culturais e éticas. Se faz um plano de cuidado e prioridade de acordo com as necessidades. Gente, eu vivo fazendo relatório para a escola. Toda vez que é necessário, eu ligo e converso com o diretor. Desculpa, é um direito da criança. Ela tem, a questão da educação tem que estar agregada o tempo todo. Não dá para conversar somente com um professor. Se uma escola não tem uma condição de um elevador para subir uma cadeira de roda. Porque a criança pode estar com uma doença. Ok, mas ela é uma criança em desenvolvimento e que tem o direito de receber tudo o que for necessário para o seu adequado desenvolvimento psíquico, educacional, cognitivo. Isso é muito importante. E o cuidado paliativo, então a gente já tem uma publicação de 2000 no Pediatrics, que está falando que a gente precisa, é um modelo que olha essa criança que tem suas condições limitantes de vida ou uma condição terminal. Então, de acordo com a Academia Americana, esse é um documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente precisa incluir no cuidado o respeito à dignidade dos pacientes e seus familiares, acesso a um serviço competente e compassivo, serviço com suporte aos profissionais de saúde, melhora de suporte social e profissional para os cuidados paliativos em pediatria, melhora contínua dos paliativos em pediatria através da pesquisa e educação. E qual é a importância? É um outro, aquele era de 2006, esse é um documento de 2021. A gente vai cuidar da criança de todos os momentos. Com quais princípios? Então, os nossos princípios básicos, a gente deve dirigir a criança e o adolescente o cuidado orientado para a família e na parceria. Deve ser dirigidos para o alívio dos sintomas e para a melhoria da qualidade de vida. Todas as crianças e adolescentes que têm uma doença crônica, terminal ou ameaçadora de vida são elegíveis. Devem ser adequados à criança ou à sua família de forma integrada. Ter uma proposta curativa não se contrapõe à introdução dos paliativos. Os cuidados paliativos não se destinam a abreviar a etapa final de vida,
Pode ser coordenados em qualquer lugar, hospital, hospice, domicílio, ambulatório, consultório. Devem ser consistentes com crenças e valores da criança ou adolescente e dos seus familiares. A abordagem por grupo multidisciplinar é encorajada. A participação dos pacientes e dos familiares nas tomadas de decisão é obrigatória, obviamente, se a questão cognitiva permitir. A assistência do paciente e sua família deve estar disponível durante todo o tempo necessário. Determinações expressas de não ressuscitar não são necessárias, não é necessário assinar a reunião, né? E não se faz necessário que a expectativa de sobrevida seja breve. E é interessante, gente, porque essa já é uma outra característica que diferencia o cuidado paliativo pediátrico do adulto. Eu tenho pacientes que estão conosco desde o nascimento e que nós estamos mandando aos 18 anos para a clínica. É um tempo muito longo de acompanhamento. Vários pacientes. Bom, como princípio, então, a melhora da qualidade de vida da criança e da família, não importando o local do cuidado. Evita ou minimiza sofrimento. Tem o manejo efetivo da dor e outros sintomas. Cuidados psicossocial e espiritual. Otimiza a funcionalidade. Nossa abordagem, obviamente, é holística. Olhando as necessidades físicas, sociais, as questões do desenvolvimento, educação espiritual, vê os valores pessoais, as questões culturais e religiosas. Quais são as crenças e quais são as práticas. E olhando mais um pouquinho ainda na particularidade da criança, a criança tem uma resposta variável, diferente às intervenções do que o adulto. Os clínicos sabem pouco sobre anomalias congênitas graves. A evolução da doença pode ser prolongada, variável e imprevisível. E o procurador que nós já comentamos. E quais são as indicações? Para quem se destina? Bom, a gente já sabe que é para um pequeno número. 28 crianças para cada 10 mil ou 103 para cada 10 mil crianças. Muitas patologias, poucos remédios específicos, as crianças variam no seu desenvolvimento e a gente sempre tem a família. Eu não vou cantar We Are Family para vocês, porque eu estou com a voz fanha. É um ramo recente na medicina, com muitas implicações emocionais. É se lidar com tristeza, sofrimento, perda e luto. É se lidar com questões éticas e legais o tempo todo. E é um grande impacto social. A pediatria, assim como a clínica, como a geriatria, a medicina de família, anestesia, dor, neurologia, nefrologia, elas são 12, cabeça e pescoço, oncologia clínica, oncologia, cirurgia oncológica, são todas essas áreas que têm área de atuação em medicina paliativa. Ainda não é uma especialidade. E o Global Atlas de 2020, só olhando um pouquinho, esse é um atlas global. Então, tuberculose entra, porque nós estamos falando da África. Doença HIV entra, porque nós estamos falando da África, onde um grande número de doenças, pacientes com HIV e tuberculose estão lá. Mas nós temos desnutrição também presente. Temos hepatopatias, doenças renais, doenças pulmonares, doenças crônicas cardiolares, doença cerebrovascular, doenças degenerativas de sistema nervoso central, as encefalopatias crônicas não evolutivas e evolutivas, as doenças inflamatórias, algumas doenças, a demência propriamente dita não existe, mas tem doenças que assemelham-se a leucemia, algumas neoplasias malignas, obviamente, o parto prematuro, gente, 17%, má formação congênita, 16%. Bom, qual a situação que pode se beneficiar? Diferente do adulto, múltipla e abrangente. E a duração é variável. Patologias muitas vezes são hereditárias. Então, eu posso ter uma família com 3 epidermólise bolhosa, e nós temos 2 famílias com 3, famílias com 2. Por exemplo, ou com ataxia, telangiectasia, tem família de 3.
Aí um morre, aí vai indo. O sofrimento dessa família. A doença do cobre, de Menkes, onde é deficiência de cobre. Um filho teve, o outro menino pode ter. E são doenças limitantes ou ameaçadoras de vida. A doença que limita a vida é a condição onde a morte prematura é usual, mas não iminente. E a doença potencialmente fatal ou ameaçadora de vida, onde tem uma grande probabilidade de morte prematura, mas também pode sobreviver a longo prazo, nomeadamente até a vida adulta. Então, a primeira condição, eu vou apresentar dois. Nós temos da Together for Short Life, essa daqui, que é de 2012. Eu gosto muito dessa classificação, mas também uso a outra que eu vou apresentar, que é da Organização Mundial de Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, o primeiro grupo da Together for Short Life, inglesa, é condição que ameaça a vida e o tratamento curativo é factível, mas pode falhar. E o acesso ao cuidado paliativo pode ser benéfico, integrado ao tratamento que visa prolongar a vida ou seu tratamento falhar. Por exemplo, câncer avançado, progressivo, uma cardiopatia congênita complexa, qualquer doença que precisa tem indicação de transplante. O grupo 2, a morte prematura, é inevitável, mas tem longos períodos de tratamento intensivo. Não tem um tratamento para a doença, tem um tratamento para você controlar a doença. Ele fala, mas estou rezando tanto a Deus para o meu filho ser curado. Eu falei isso semana passada, então vamos ajustar a sua oração? Vamos ajustar, porque era grupo 2. Vamos ajustar que Deus ofereça o tratamento para o controle da patologia do seu filho. É isso, dessa forma que você tem que rezar. E aí, ok, porque a doença não vai ser curada. Fibrose cística, imunodeficiência grave, AIDS, EB, epidermólise bulhosa, distrofia muscular, miopatias, síndrome do intestino curto. Condições progressivas sem opção de tratamento curativo, onde o tratamento é exclusivamente paliativo após o diagnóstico e pode se estender por muitos anos. Doenças metabólicas progressivas graves, leucodistrofia, Tay-Sachs, doenças, trissomia do 13, trissomia do 18, doenças mitocondriais, doenças metabólicas, todas essas estão nesse grupo. E pode viver bastante. Aqui até o controle é complexo. E o grupo 4, gente, condições irreversíveis, mas não progressivas, com cuidado complexo, levando a complicações e possibilidade de morte prematura. A paralisia cerebral não mata, mas a complicação, a microaspiração, a necessidade de oxigênio, a necessidade da gastrostomia, a necessidade do BIPAP, a necessidade da traqueostomia vai acontecendo. Microaspira, de repente se interna 4, 5 vezes ao ano. As malformações cerebrais e comprometimento neurológico. Sequela decorrente de infecção ou injúria, anóxica hipóxita cerebral ou espinhal. E na trajetória é muito interessante. Então, grupo 1, a doença é curável, mas pode causar morte. Opa, sarou, opa, pode morrer. 2, doenças que causam morte precoce, porque é controle, não tem cura da doença. Mas pode ter uma sobrevida longa. Por exemplo, aqui, ó, fibrose cística, anemia falciforme. Grupo 3, as doenças, agravamento progressivo, sem cura possível. Sem cura, sem controle. E grupo 4, a doença é irreversível, não progressiva, e agrava a complicação com probabilidade de morte precoce. Mas isso pode, ó, tem anos. Quantos adultos não têm que for anóxia neonatal? Vocês pegam esses indivíduos. E o documento da Organização Mundial de Saúde / Brasileira de Pediatria divide em 6 grupos, é muito parecido. Crianças com condições agudas de risco de vida, onde a recuperação pode ou não ser possível. Qualquer doença ou lesão crítica, desnutrição grave. Criança com condição crônica de risco de vida, que pode ser curada ou controlada por um longo período, mas que também pode morrer. Tumores, tuberculose, HIV, AIDS, fibroses císticas. Crianças com condições progressivas de risco de vida não tem tratamento curativo disponível. Atrofia muscular, distrofia de Duchenne, doença mitocondrial.
Criança com condição neurológica grave que não é progressiva, mas pode causar deterioração e morte. Encefalopatia, tetraplegia, espinha bífida. Grupo 5, recém-nascidos, que são gravemente prematuros ou têm anomalias congênitas graves. Gente, vocês não fazem ideia a quantidade de criança que foi anoxiado, que teve sangramento do sistema nervoso, que foi prematuro. Quantos desses que têm uma encefalopatia precoce, quadros convulsivos, além da broncodisplasia, ou um sangramento grau 3 e 4, que vão ficar sequelados. Anencefalia, hérnia diafragmática, trissomia do Edwards ou Patal, membros da família de um feto ou criança que morre inesperadamente. Eu acho isso muito interessante, porque dá um olhar para aquela mãe, dá um olhar para aquela família que perdeu um membro de uma forma completamente inesperada, que morreu num acidente de trânsito, que teve uma meningite meningocócica em questão de 2 dias morre, por exemplo. Eu acho que é muito interessante, mas obviamente que neste caso nós estamos mais para trabalhar na questão do luto. Nossa função é alívio do sintoma, né? A gente vai trazer, por exemplo, a condição que vai precisar, doença oncológica, leucemia, hemorragia, coagulopatia, tumor do sistema nervoso, sarcomas, as dores, a perda de membro. Opa! Condições de anomalias congênitas, disfunção sintomática de um órgão, a questão de um estresse respiratório numa prematuridade, uma hemorragia intraventricular, um coração, por exemplo, um ventrículo único, lesões. Veja, uma lesão, um TCE, que piora o cognitivo, uma questão de queimaduras, a exposição à violência, infecções graves e as suas sequelas. Então, foi uma meningite meningocócica, perdeu 4 membros. Por exemplo, essa menina só foi voltar a sorrir e tornou ter um novo objetivo de vida quando ela assistiu o Teleton. Ela estava aqui, ela precisava. Ou uma falência cardíaca, um Duchenne com uma falência cardíaca. Onde vai ficar, chegou por conta da pandemia, 3 Duchenne com uma fração de ejeção abaixo de 20. Nós não tínhamos mais o que fazer. Condições genéticas, condições neurológicas, anemia falciforme, desordem do tecido conectivo, desnutrição, às vezes doenças que deixam o indivíduo desnutrido, né? E pode ser até mesmo ser um paciente, porque você ser um paciente, em algum momento você vai ter dor. E a gente tem que lembrar que a gente tem crianças que sofrem sem ter condições limitantes de vida. Por exemplo, eu posso dizer uma paciente, uma criança que foi prematura extrema, hemorragia grau 3, grau 4 de periventricular, que evolui com espasticidade, uma grande espasticidade, que evolui com uma luxação de quadril. Essa criança vai ter a dor perene. O que acompanha a vida dessa criança é a dor, é a condição genética. E a gente tem que olhar para isso e não estigmatizá-los. Sintomas físicos crônicos ou psíquicos podem estar presentes na dependência da condição. E só falando um pouco a demografia do Serviço do Instituto da Criança, 5% é menor que um mês. Nós atuamos nos berçários. 13% de 1 a 11 meses. 37% de 1 a 9 anos, 30% de 10 a 18 anos e 16% nós temos que mandar para os adultos. E a gente completamos 25 anos, tá? De grupo, nós começamos em 1999. Então, 20 anos da nossa experiência, de ambulatório, 363 pacientes. O nosso maior grupo é de epidermólise bolhosa, nós temos mais de 70 crianças. Doenças neurológicas não relacionadas ao erro inato de metabolismo e doenças com erro inato de metabolismo. Características cromossômicas dismorfológicas, desordens cromossômicas, desordens esqueléticas, condições de transplante
Hepático, a gente pode colocar transplante renal também. Causas externas, câncer, cardiopatias congênitas, doenças congênitas infecciosas, doenças hepáticas, condições gastrointestinais hepáticas, fibroses císticas e condições reumatológicas. Isso daqui, né? Então, falando, a gente usa elegível aquele grupo da Sociedade Brasileira de Pediatria de 1 a 5. E no nosso ambulatório, o que mais temos é epidermólise. O câncer não é atendido no Instituto da Criança, é no Instituto do Tratamento de Câncer Infantil. É conosco, nós é que atendemos, só que muda o prédio. Algumas poucas crianças foram atendidas lá no ICR. E temos praticamente, obviamente, que mais temos crianças com EB, mas seguida pelas outras. E qual a nossa demanda? Principalmente nos internatos: comunicação, tomada de decisão, coordenando o cuidado, como se faz a transição para o domicílio, como vamos limitar as intervenções, ordem de não reanimar, tratar do luto e ver as recomendações de fim de vida. E vamos dar um suporte à família. Qual é o mundo psíquico? Como é que são as questões de comunicação? E a emoção da família? Quais são os seus valores? A cultura sobre a morte? A possibilidade de uma morte súbita? Há tempo para o paliativo? E como vai ser o acompanhamento pós-morte? E nós temos tarefas, né, gente? Sofrimento, que precisa de comunicação. Identifica problema, entendimento se o pessoal está entendendo a doença. Quais são as esperanças? Quais são as metas do cuidado? Planejamento avançado e tomada de decisão. As nossas tarefas vão ver o sofrimento que precisa de coordenação, colaborando com outros profissionais e especialistas, facilitando a logística das necessidades médicas e sociais. Gente, nós vivemos falando com secretarias de saúde do interior, com posto de saúde, reunião, para facilitar a logística. Pera lá, uma criança que é acamada, com BIPAP, como é que vem para uma consulta? Será que eu não posso me conjugar no trabalho com o médico que está lá na ponta? E a gente faz uma tele? Hoje a vida permite isso. Tem programas comunitários? E quais são os recursos comunitários disponíveis? E nós vamos ver o sofrimento de intervenção, vai precisar de intervenção. Sofrimento físico, psicossocial, espiritual. O luto, esquecendo que não pode esquecer do suporte à família, à equipe e à comunicação. E esse impacto, gente, crianças com enfermidade grave e suas famílias vão se beneficiar de paliativos pediátricos. Minha pergunta é: quem não se beneficia? Quanto mais precoce, melhor o manuseio e controle dos sintomas. E tem um estudo clássico que não vou falar, mas é de 2010, que o paciente oncológico com paliativo e químio, e outro só com químio, quem viveu mais foi paliativo e químio. O protótipo da trajetória, em qualquer tempo, dá para entrar o cuidado paliativo. Às vezes, é de uma forma aguda. O paliativo nada mais é do que o cuidar. Às vezes, não precisa ser a gente. Pode ser alguém com a intenção para cuidar. Se eu tenho o tempo, olha, a morte de uma condição letal, você teve tempo para o paliativo neonatal, perinatal? Aqui, às vezes, a gente tem semanas, meses. Ou tem uma doença de sistema nervoso central, um tumor. Estava tudo bem, vai tendo uma piora, até que vai, isso são anos até. E da mesma forma que, por exemplo, uma doença, uma distrofia muscular, que está tudo bem e vai piorando o seu status até que ocorra a morte de meses a anos. Em todo lugar dá tempo. A gente pode dizer que o paliativo pediátrico se ocupa em prevenir, identificar e tratar sofrimento da criança com enfermidade crônica, progressiva e avançada, família e cuida da gente, né? Porque a gente merece. Uma esfera de atuação física, dor e outros sintomas, psicossocial, medo, preocupação, estilos de comunicação, como se lida com a doença, experiências anteriores de doença, mortes, eventos traumáticos, outros assuntos, risco de droga e adição, e avaliar os recursos de suporte ao luto. Vamos fazer avaliação espiritual, quais são as esperanças, sonhos, valores, significado da vida, papel das orações, rituais, crenças e respeito à morte. Eu entro, se eu vejo um terço, bom, é católico. Se eu vejo uma Bíblia aberta, normalmente é um evangelho. Você tem sinais da espiritualidade dentro dos quartos.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Às vezes você tem uma toalhinha ou uma imagem de Nossa Senhora. Isso tudo está sendo mostrado para a gente. E fazendo um planejamento de cuidado avançado, identificando os decision makers, quem toma a decisão. Vendo a trajetória da doença, vendo o objetivo do cuidado. E a gente considera assuntos sobre cuidados e preocupações próximos ao fim de vida. Ah, mas quando chega no pronto-socorro, eles chamam a gente, vamos decidir, entuba ou não entuba. Não vamos decidir nada, porque você está acabando de conhecer esse indivíduo. Na dúvida, faça tudo, depois a gente desfaz o que é necessário. Ah, vai entubar? Faz, depois, se for o caso, a gente vai discutir uma forma de controlar. Você não vai agir em quem você não conhece, concorda? Bom, os profissionais devem avaliar e aliviar sintomas de estresse físico e psicossocial. E o cuidado paliativo efetivo implica numa abordagem múltipla, mas que inclui a família, e se de preferência faz uso dos recursos da comunidade. Mas eu confesso a vocês que lidar com o fim de vida de crianças e adolescentes é muito difícil. É um dos aspectos mais difíceis para a prática pediátrica. E eu confesso a vocês que, para mim, o pior de tudo é o adolescente. E o escolar, porque esses indivíduos já têm seus sonhos. O bebê é o sonho dos pais. A criança um pouco mais velha ainda é sonho dos seus pais, mas começa a ter seus próprios sonhos. E quando vira isso, meus sonhos não serão mais realizados, isso é muito doloroso. Não é só a dor física desse paciente, há uma dor psíquica, emocional muito grande. E a gente é impactado. E temos que lembrar que a criança, a família, diante de uma doença grave, é um mau prognóstico. A doença é uma surpresa dolorosa para a família, é difícil de suportar. E leva à desestruturação. Não raro os casamentos se acabam. Ficam mães sozinhas com essas crianças. E coloca à prova laços afetivos, a união e a solidariedade. Só que a gente nunca está lidando somente com a criança, a gente lida junto com a família. E vamos respeitar e valorizar as diferenças. Ouça, veja a perspectiva do paciente, troca, compartilhe informação com a família, fala o que é doença, fala o que é o prognóstico. Participe e colabore a colaboração entre a família e a equipe de saúde. A paciente e a família devem ser encorajados a participar dos cuidados e decisões. Hoje eu ouvi de uma família dizendo, eles não falam para a gente o que a gente precisa saber. Eles estão querendo proteger, a gente não quer proteção. A gente quer saber o que está acontecendo. E o princípio do cuidado é centrado na família, né? Quais são os objetivos? Qual é o plano de cuidados? Isso se negocia. Não chegamos no acordo, qual é o caminho do meio? Como é que é o cuidado no contexto da família e da comunidade? Gente, o que eu quero é equilíbrio, controle da doença de base e qualidade de vida. Um alinhamento de expectativas e de preferências. E quando eu faço cuidado da família e da comunidade, nesse contexto, eu estou olhando as relações que podem ser muito importantes. E que a criança está entrelaçada dentro de uma comunidade e que vai dar o apoio necessário. As nossas bases terapêuticas são éticas e bioéticas. É uma atenção integral ao físico, psíquico, social e espiritual, olhando de uma forma individualizada o binômio doente-família. Autonomia e dignidade para o paciente. A gente ajuda a integrar, quando possível, nas decisões terapêuticas. O ambiente adequado, de respeito, conforto, suporte e comunicação de qualidade, com os diversos controles dos sintomas. Isso é mandatório. Promovendo o bem-estar da qualidade de vida, dando conforto dentro da condição da doença, controles de sintomas que alteram a qualidade de vida, prevenindo o aparecimento de complicação, efeito secundário, implementação de intervenção educacional e terapêutica nas áreas psicológicas e de saúde, ver a disponibilidade de sistema de acompanhamento e de apoio espiritual. E a gente sabe quem vai ter um luto complicado para a gente ficar de olho. E tem envolvimento na cessação dos cuidados paliativos pediátricos? Tem, às vezes, é por obstinação terapêutica dos colegas. Há um estigma relacionado ao tema, isso seja a equipe de suporte. Quando fala que equipe de paliativo, o povo acha que vai falar de morrer.
A gente tem que educar os profissionais. Quando eu vou tratar, eu tenho que compreender o prognóstico e garantir uma comunicação de qualidade entre os pais e os profissionais. Lembrando que os princípios éticos norteiam o nosso cuidado: justiça, beneficência, autonomia e não beneficência. E vamos compreender as necessidades de comunicação dos pacientes e dos profissionais de saúde. E é isso que eu tinha que dizer para vocês, just in time. Eu estou de parabéns, porque normalmente eu consigo extrapolar o horário. Eu, Muito bom. Maravilhosa a aula. Acho que foi muito rica. Pelo menos para mim, assim, tem várias angústias. Eu acho que uma das principais é prognosticar a criança, né? Acho que é uma coisa muito difícil, foi o que você colocou. E isso, eu acho que para mim seria uma das coisas mais difíceis em fazer paliativo na pediatria, é isso, porque no adulto é o que ajuda muito, né? A gente prognosticar a doença para entender qual o melhor cenário ali, qual o objetivo de cuidado a ser seguido, né? Na criança é difícil isso, né? Às vezes a gente acha é uma isso coisa e que, acontece outra. acho que é uma coisa que a gente precisa, né? A gente desenha a trajetória da doença. Então, tem algumas trajetórias que são conhecidas. Então, a trajetória da Uhum, doença de um erro inato de metabolismo, eu sei como vai ser. Talvez o tempo não, mas eu consigo desenhar. Você está aqui neste lugar. Então, sempre que possível, a gente desenha. E fala, olha, por exemplo, para recém-nascido, a gente vai estar lançando o artigo em breve, chama Palinel Score. A gente fez um score de indicação paliativa, entre indicação paliativa associada e paliativo especializado, somente com característica clínica. E quem é paliativo especializado, se tiver alta, será alta com necessidades ou probabilidade muito grande de morrer. É só clínico. Tá? Essa criança, olha, ela sobreviveu. Quando ela começou a ter necessidade de oxigênio? Quando? E você consegue, olha, começou a internar 5, 6 vezes ao ano. No último, uma criança, nos últimos 4 meses, internou 5 vezes. Isso é sinal de alerta. E você também sim. tem isso. Mas depende da patologia. Tem Uhum, várias patologias que. Quando é um oncológico, é mais fácil, né? Porque acabou, não tem mais possibilidade terapêutica. uhum, Aí a gente sabe, mas as outras patologias não. Uma fibrose cística, olha, ela não se, é candidata a transplante, ela é colonizada por uma bactéria X. Ela não é paciente que vai ser transplantado. Tá, ela está precisando cada vez mais de ventilação de suporte, está internada toda hora. Tá, essa paciente tem que ser nossa. Já deveria ter sido aí uns 2 anos antes, quando ela começa a ter dor de cabeça por conta de hipóxia. Mas isso é ainda um aprendizado que o pediatra, o uhum. especialista, tem que ter. E a gente vai descobrindo junto, né? Ai. Eu confesso que tem uma coisa que me angustia muito, às vezes, na pediatria. Você até trouxe, né? A gente ouvir a criança também, lógico, né? Que ela tem que ter cognitivo para isso, mas o quanto a gente ignora a voz da criança e só ouve os pais, né? Então a criança fala que tá com dor, você fala assim, ah, tá nada. Né? Acho que isso também é uma coisa que é difícil lidar com isso, né? Mas aí a gente tem que lembrar que, embora os pais às vezes queiram o protagonismo é do paciente. E a É. gente, isso a Rita, que é a nossa enfermeira, mas ela briga direto. Nós somos os advogados da criança. Não queira, é a criança que é o nosso paciente. A gente precisa resolver, os pais precisa acolher, tá tudo certo, precisa. Mas quem é o nosso paciente? Então é para esta criança que nós vamos trabalhar. E tem os sinais indiretos, né? Que a dor não está tão boa. A criança está bem, adolescente, bem maquiado, bem bonitinho. Quando está mal, vai porque me arrasta aos seus pés. Descabelado, farol baixo. Tem os sinais. E a criança lida muito com o lúdico, né? Ou seja, eu tenho a desculpa ideal para assistir todos os desenhos animados. O pediatra tem que assistir o Cartoon, o Gloob, etc.
Tem que conhecer a Peppa Pig, eu sou contra. Eu falo, não deixa assistir porque ela é uma mal educada. Ela ensina errado para as crianças. Mas faz parte. Você entra num quarto, uma criança está de Homem-América. E você pode usar isso ao seu favor. Ai, É diferente do adulto, né? sim. Gente, alguém tem dúvidas? A Fran tinha Quem levantado a quis... mão. Já Oi, deslevantou. doutora. Oi. Deslevantei, mas levanto de novo. A senhora é sempre incrível, né, na sua fala, na sua forma tão simples e tão próxima da gente de conversar, de falar e de explicar. Então, gratidão mais uma vez, né? Sempre é uma alegria muito grande. E, assim, a senhora trouxe aqui, eu acho que assim como a Veridiana falou, a senhora vai falando e a gente vai pensando nas nossas angústias também, né? A gente é ser humano e uma das coisas que eu percebi muito no tempo que eu cuidei de criança, mais próxima, assim, é o quanto a educação realmente faz a diferença e o quanto para eles realmente é um ponto, né, do viver em sociedade fundamental, né, a depender da idade, ou é a família, né, o ciclo social, ou é a educação, né? Então, quando a gente percebe assim o quanto também é importante valorizar, né, a possibilidade de fazer uma prova, a possibilidade de ter um tempo para estudar na rotina, quando o paciente está internado, né? Que hoje, né, na nossa instituição, a gente tem, né, principalmente na hematologia, se comprometido mais com esses processos. Teve adolescentes, jovens que fizeram vestibular com a gente, foi um desafio, né? A Veridiana vai lembrar, a doutora Amanda, as meninas, né? Da gente tentar desmamar um pouco o medicamento para evitar do paciente ficar um pouco sonolento, ou aquele ajuste fino para que ele tenha condições de fazer a prova, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito legal que a senhora abordou, né? E Só outra uma coisa, coisa, Fran, é pode só para falar. não perder essa dica. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a reza da criança hospitalizada, uma série de coisas, a criança com 15 dias de internação, a classe hospitalar tem que entrar. Boa. Isso é lei. 15 dias. 15 Ótimo. dias. E aí, qual é o grande problema? Nos hospitais públicos, todos têm classe hospitalar. Os hospitais privados, não. Então, precisa, isso é uma coisa que depois a gente pode conversar a par, Legal. como é que nós vamos fazer para trazer isso? Porque é um direito que assiste a criança. Eu não sabia que tinha esse tempo, né? Não, É é muito mais incrível. próximo do que a gente imagina, né, doutora? E os professores nos ajudam demais. Você não faz a ajuda que vem dos professores no trato com o paciente. Você sabe que o paciente está melhor quando ele foi para a classe hospitalar. Hum, Cadê o paciente? Foi para a classe, aí tem que ir na classe, né? Pedir a benção para o professor. Mas é nosso direito dessa criança. Educação não pode ficar, porque essa criança pode ficar internada. Se tiver um paciente, fui fazer uma conta, com anemia falciforme. Em 5 anos, ele ficou internado 1 ano. Um é. ano dentro do hospital. O que isso impacta na vida desse indivíduo? Uma coisa que eu sempre falo para os pais é assim, que mesmo frente à doença e à tristeza deles e a angústia, né, de acompanhar o filho doente, eles têm que lembrar que a educação é necessária porque se essa criança, né, a gente cuida de crianças que viram a óbito e outras não. E aí, qual é o cidadão que a gente está devolvendo para o mundo? Né? Então, eu sempre falo isso para os pais. Qual é o cidadão que você quer devolver para o mundo? E Né? Porque precisa se deixar a criança, se não tem limite, a criança bate no rosto, faz o que for, né? E a gente tem que lembrar que a gente tem que falar ter uma esse coisa. processo educacional. E às vezes são dos pais, não dão limite, eu dou. Uhum. Limite de 14 para 15 anos, fibrose cística, estava 2 anos internado esperando o transplante de pulmão. Ela fez a balsa de 15 anos internada no hospital. Só que ela não queria acordar de manhã para tomar remédio. Fiz, estabeleci, ó, rede, Wi-Fi, é só até as 9 da noite. Dorme depois disso, se acorda cedo, e eu libero sexta, sábado, o horário que você quiser, e até domingo, até as 9 da noite, porque aí começa de novo. Se a mãe não dá limite, e se explica por quê? Porque É monstro que nós verdade, estamos criando, que aí vira monstro. é Ninguém precisa verdade. ter pessoas educadas.
Aí se não chama o paliativo antes, chama depois, para a gente ver se consegue O ajudar na paliativo só, gente, comunicação. foi o paliativo que pôs limite. Oh, meu Deus. E outra coisa, doutora, que eu achei assim muito bacana do momento da senhora, é porque a gente ainda tem aquele estigma de pensar no cuidado paliativo infantil nas crianças oncológicas, né? Porque são filmes, é mídia, apesar que hoje tem, né, filmes aí falando sobre fibrose cística, mas quando a senhora traz, né, esse olhar para a gente, é muito bacana, porque essa é uma das preocupações que eu tenho, inclusive das gestantes que já sabem que as crianças vão nascer com algum tipo de problema. E mesmo assim optaram por ter o filho, né, se existiu essa opção ou não, né? Então acho que assim, cada vez mais a gente tem que abrir o nosso olhar, porque realmente a gama que a gente tem para atuar, né, no cuidado e na atenção dos cuidados paliativos é imensa, né, doutora? É, eu concordo com você. E o perinatal vai se desenvolver muito. A política nacional pede cuidados paliativos perinatais. Nós vamos ter que ter os obstetras treinados. São muito poucos os que são treinados. Eu conheço 2. E a gente vai precisar treinar muito mais. Nem tanto pediatra. Genética também é área de atuação em paliativos, porque o geneticista estará inserido também no cuidado paliativo perinatal. Não é só o neonatologista. É difícil, né? Então, por exemplo, ó, uma coisa idiota: nasceu uma criança, uma síndrome de Pacal, com uma baita cardiopatia, a criança está morrendo. Bom, eu preciso, genética precisa pedir um exame para saber se eles têm uma alteração, uma microdeleção ou uma coisa assim, que pode facilitar com que eles tenham uma próxima prole com a mesma doença. O paliativo tem que lembrar de pedir. Se lembra o geneticista, o local nem todo mundo tem geneticista. O médico do paliativo tem que saber, porque eu estou pensando também na prole futura. Daria para discutir horas com uísque na mão, então ia ser bárbaro. Acho que a O bom é que a gente sempre tem tema para chamar a senhora, porque a senhora sempre Oh, levanta alguma coisa já pensando no próximo. obrigada. Keila, Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? bom? Boa noite, doutora, parabéns pela, pela aula aqui com a gente, né? Um assunto que ainda assusta, né? Tudo e todos, né? A grande maioria quer sair correndo, tem ainda essa questão aí que foi bem colocado, né? Quando a gente pensa no cuidado paliativo para o adulto, a gente sabe que é um processo da morte, né? Só que a gente não consegue enxergar isso ali quando se trata de uma criança, de um recém-nascido, de um RN, enfim, né? Eu queria tirar uma dúvida, na verdade. Pensando ali nos cuidados paliativos, né, perinatal e neonatal, pensando numa criança que nasceu com síndrome de Patal, né? Ficou acordado então que faria os cuidados paliativos, né? Nesse contexto, o que que é Cuidado paliativo, desde o plano do parto ou depois que nasceu? Já se sabia que era fatal? O que foi combinado com os pais? Você vê que é uma coisa muito mais ampla. sim, sim. Bom, vamos lá para o começo. Na verdade, há um ano atrás eu tive uma filha que foi diagnosticada com síndrome de Fatal. Nós acompanhamos com o genético, com um médico da genética em Ribeirão Preto. Optamos por paliar, né? E Ai, isso foi desculpe, desde a... Como? desculpe, Isso foi desculpe. desde do processo de quando nós descobrimos da provável síndrome, né? Tá. Então, inicialmente foi feito o NIPT, após a primeira morfológica com as alterações, e aí nós fomos fazendo os segmentos e realmente foi confirmando, a gente, ao longo da gestação, ficava procurando para ver se tinha alguma coisa de diferente, né? Pensando em uma outra opção, né? Mas até o fim da gestação manteve. Não optamos por fazer o invasivo, né, na época,
já que tinha várias outras malformações, né? Então era muito compatível ali com a síndrome mesmo. Optamos, então, por seguir ali, né, junto com a equipe, junto com a obstetra, a questão do paliativo, né? E o que ficou muito, assim, que é a dúvida que eu tenho até hoje, por isso que eu estou aqui buscando, né, saber muito sobre cuidados paliativos. Eu sou enfermeiro, quero poder ajudar outras mães que estão passando pela mesma situação, enfim, que eu acho que ficou faltando para a gente, né? É no contexto ali da abordagem, né? Essa criança nasceu. O que que vai ser paliativo para essa criança? Eu vou investir nessa criança, vou entubar essa criança, eu não vou entubar essa criança, eu vou prestar apenas Isso, os cuidados, eu não vou. É isso. isso deveria ter sido definido no plano de parto. O plano de cuidado paliativo perinatal implica em fazer um plano de parto, que vai definir o que será feito com o bebê, o que E será tudo feito bem. com a mãe. Então, se a família eu quero que entube, tudo bem, não. Vamos deixar. E tudo bem, porque são os valores da família que são levados em consideração. Por isso que o cuidado paliativo perinatal é tão amplo. É o obstetra, é o que faz a descoberta, é o que fala as coisas, às vezes não fala direito, é o geneticista, é o neonatologista, que vai estar fazendo a última consulta, é de novo com o obstetra que vai fazer o plano de parto. E você leva este plano de parto para a maternidade. Ou você combina antes, aí depende. Isso tudo é combinado antes. Agora, e se nasce e você não sabe que é, vai ser feito tudo. Eu desconfio que seja. E eu confirmo que é. A gente vai colocar. Bom, onde nós vamos chegar? É um ventrículo único. O ventrículo único, a cirurgia, 99% morre. Morre, criança normal morre. Hum. Por que eu vou fazer? Veja, é muito mais amplo, Keila, mas muito mais amplo mesmo. As coisas são dinâmicas. E aí, no caso dessas crianças que têm este tipo de patologia, que é a trissomia do 13 ou do 18, é necessário que a gente veja dessa forma. E o que se sabe também. E até eu tive há pouco tempo, vai nascer uma criança que era uma trissomia do 18, que tinha uma mielomeningocele. Cesárea ou parto normal? Cesárea ou parto normal? A mielomeningocele vai ficar rota. Vai ficar rota em qualquer momento. E vai entrar com antibiótico em qualquer momento. Porém, a saúde da mulher, a sua saúde reprodutiva, precisa ser respeitada. E o que é melhor para a saúde reprodutiva? Parto normal. Foi feito o parto normal. Porque a mãe queria, inclusive. Mas é muito mais amplo. Eu tenho que pensar não só no bebê, eu tenho que pensar na mãe. Imagina, vem o diagnóstico, a tua gestação acabou no momento do diagnóstico, porque o sonho virou pesadelo. E como é que você vive na expectativa com um pesadelo, rezando para que os médicos tenham errado? E aí, não é isso? Aí vem uma coisa atrás da porrada, porrada, porrada. E você tem que se manter. É fogo, né? Eu ia falar um palavrão, mas em respeito aos colegas, eu vou ficar quieta. Mas você entenda, é jogo duro. É muito sofrimento. Faz parte psicólogo. E faz parte serviço social. É uma conjunção muito grande. Isso daí é uma aula, somente isso é uma aula. Uhum. Para poder falar. A gente acabou entrando nesse assunto, mas isso é uma aula totalmente especializada. Tem pessoas ótimas para se falar. Tem a Raquel, tem a Guta, que fazem isso, são precursoras disso no Brasil. E é justamente isso mesmo, é só entender que está tudo bem, né? O cuidado ali, né? O que importa ali, né? O que é o paliar ali para aquela família naquele momento, né? O que ela quer? Aquela mãe realmente quer que esse filho prolongue um pouco a vida ali artificialmente, tudo bem. Não, ela quis manter a Não gestação pode desse, julgar. né? Uhum. Nós não estamos aqui para julgar.
Tem que sair isso. E é uma zona mesmo que a gente se inventa. A gente tem que estar junto. E não são os meus valores. Isso é a primeira coisa, que se trata de valores da família. Isso é muito difícil. Mas deixa para uma próxima aula. Era só para esclarecer mesmo. Muito obrigada, foi muito importante estar aqui com vocês. Parabéns pelo assunto abordado hoje. Doutora Silvia, queria super te agradecer. Já vamos para 9h20, estamos estourando o tempo. Muitíssimo obrigada por ter aceitado falar para a gente. Acho que bateu aqui 71 pessoas, foi Uau, sucesso total. Acho que todo agradeço. mundo aqui gostou muito. O seu jeito é muito claro, didático de falar. Então, acho que mesmo para quem não entende nada do assunto, sai daqui com várias respostas. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Eri. E acho que depois. Espero melhoras para você. Muito obrigada. Vamos para o Vic Vaporub de novo. Mas tem outros assuntos pertinentes da pediatria que talvez depois a gente pudesse conversar para fazer. Com certeza, sem dúvida alguma, vamos sim. Legal, gente. Agradeço vocês. Manda um beijo para a Mandinha. Eu acho que eu a vi por aí. Beijo para você, Mandinha. Mandinha estava por Até aqui mais, também. gente. Tchau, Boa pessoal. noite para todo Gratidão. mundo. Valeu, Boa obrigada. noite.